Tá chegando a hora, galera. Hoje tem Palmeiras e Corinthians. O derby começa às 6h30. Primeiro jogo da final do Paulistão, jogo no Allianz Parque. Meus amigos, tá na hora de começar aí a baixaria, já diria Dinho dos Mamonas Assassinas, hein? Vamos ver então a provável escalação do Verdão. A imprensa traz aí a possível escalação do maior campeão do Brasil para esse derby. O clássico aí que começa a decidir o Paulistão 2025. Vamos agora para o Campeonato Paulista. Temos boletins de Corinthians e Palmeiras. Aliás, a gente começa pelo Palmeiras com Vitor La Regina, na sequência Débora Carvalho com o Corinthians. O Palmeiras fez neste sábado mais um treino se preparando para a final do Campeonato Paulista amanhã contra o Corinthians, primeiro jogo na casa palmeirense. O técnico Abel Ferreira tem um desfalque de peso para esse primeiro jogo da decisão, que é o zagueiro Gustavo Gomes, que sofreu uma entorse no joelho nos treinos desta semana. Isso significa que Micael, que foi titular contra o São Paulo na semifinal, deve seguir como titular na zaga palmeirense. Uma dúvida está na lateral esquerda, né? O Palmeiras conta com o retorno do uruguaio Piquerez, que estava fora dos últimos jogos por causa de uma lesão, mas Vanderlan agradou a comissão técnica justamente no jogo contra o São Paulo nesta semana. No ataque, Vitor Roque, que estreou contra o São Paulo, deve ser o titular contra o Corinthians nessa decisão. Que começo para o Vitor Roque, né? Estreando contra o São Paulo, segundo jogo já contra o Corinthians. Essa linha de ataque que deve contar também com Estevão e Facundo Torres. Falando um pouco mais sobre o elenco do Palmeiras, o time oficializou nesta sexta-feira a contratação de Lucas Evangelista, meio-campo do Bragantino, mas ele ainda não pode jogar essa decisão porque já disputou a competição pelo time do interior paulista. Essa é uma final que vale muito para o Palmeiras historicamente. O Palmeiras pode ser o primeiro time da era profissional do Campeonato Paulista a conquistar 4 estaduais consecutivos, algo que nem o Santos de Pelé conseguiu. Além do fato de ser um grande clássico, Palmeiras e Corinthians, algo que não acontece numa final de Paulistão desde 2020. Volto com vocês. Muito bem, cabe ao Corinthians, né, tentar impedir essa série. É uma série que entra para a história do Campeonato Paulista, se o Palmeiras atingir, né? Vamos então com as informações do Timão. O primeiro jogo da grande final do Campeonato Paulista, Corinthians e Palmeiras. O Corinthians vem em busca, então, desse título do Paulistão e deve ter algumas mudanças no time do Ramon Dias. Ontem, em coletiva de imprensa, né, com os finalistas do Paulistão, o técnico do Corinthians não chegou a garantir que o Garro estaria em campo. Isso porque o Rodrigo Garro vem sentindo dores no joelho, então pode ser que ele seja poupado nessa partida de amanhã. Se o Garro não jogar, o substituto direto seria o Igor Coronato, mas a gente lembra que o Igor está lesionado com uma lesão na coxa, então ele está fora dessa partida de amanhã contra o Palmeiras. Sendo assim, se o Garro não entrar em campo, quem deve jogar no lugar dele é o Romero ou Thales Magno. Uma outra mudança também no time de Ramon Dias é o retorno do Andileri na lateral esquerda no lugar do Bidu. Sendo assim, a possível escalação do time do Ramon Dias do Corinthians nesse primeiro jogo do Campeonato Paulista, né, primeiro jogo da final do Campeonato Paulista, ficaria da seguinte forma: Hugo no gol, Mateuzinho, Félix Torres, Gustavo Henrique e Andileri, Ranieri, Martinez, Carrillo e Garro ou Romero ou Thales Magno, né? Essa mudança entre esses 3 jogadores, né? Se o Garro não entrar em campo, e na frente Memphis Depay e Yuri Alberto. O Corinthians então vem em busca do título do Campeonato Paulista. A última vez que o Corinthians chegou numa final do Paulistão foi em 2020 e a última vez que o Corinthians conquistou o Campeonato Paulista foi em 2019. Esse primeiro jogo da final do Campeonato Paulista é amanhã, Corinthians e Palmeiras. A bola rola a partir das 6h30 da tarde. A gente volta com vocês aí no estúdio. Valeu, Débora. Pelo que ouvimos dos nossos repórteres, não é que o Corinthians tem exatamente mais dúvidas do que o Palmeiras, mas tem uma dúvida mais importante, né? Claro. No Palmeiras é só questão de ter o Piquerez, que é um jogador já super bem integrado ao elenco, ou manter o Vanderlan, que está bem, né? Questão ali de... E o Vitor Roque não me parece ser dúvida, né? Se foi considerado apto para enfrentar o São Paulo na semifinal, né? Inclusive teve participação importante, sofrendo o pênalti. Teve a semana toda, né? Pouca gente achou que foi pênalti, mas enfim, era ele na jogada, né? O Corinthians tem essa questão mais complicada para resolver, né? Porque mexe na criação do time, mexe né? com característica, né? Não tem lugar nem o Coronado. Aí é saber se ele traz o Memphis para essa posição do camisa 10, digamos assim, né? Do enganche, como dizem os argentinos,
adiantando o Romero ou o Tales, que seja como substituto, ou se ele faz, se eventualmente se jogar o Tales, o Romero nessa função é mais difícil ver, ou se o Tales vem por trás e mantém o Memphis com o Yuri na frente. O Tales, em algum momento do Campeonato Paulista, já chegou até a entrar nessa função, eventualmente, enquanto o Garro não estava jogando. Chegou ao Memphis, já fez essa posição, o próprio Tales. Os dois já passaram por ali. Mas você está imaginando como prioridade manter o sistema de jogo? Eu acho que sim. Esse modelito anos 90 aí, cara de Vanderlei Luxemburgo, com losango no meio e dois atacantes? Você chega a uma decisão, acho que o normal é você tentar puxar pela memória o que o seu time já fez de melhor. O Corinthians cai de produção, para mim, na medida em que ele passa a atacar pior. Porque defender, ele sempre teve problemas para defender dentro desse desenho. É assim, gente, não é obrigatório defender mal jogando com o losango no meio. Todo sistema tem as suas vulnerabilidades. Esse tem uma delas. Você fica com uma linha mais estreita à frente da sua defesa, ou essa linha vai balançar para um lado ou para o outro muito coordenadamente, ou ela vai deixar espaço, seja num dos lados, numa inversão de bola, seja pelo meio, quando alguém passar aí para cobrir o lado. Esse que apareceu fazendo gol aí não apareceu como dúvida no nosso campinho. Não. Parece ser boa notícia para o Corinthians, né? Boa notícia. O Yuri Alberto faz a dupla de ataque com o Memphis Depay, né? Seria importante você ter esse trio de frente. Se não tiver, pode ser que mude, porque você já não tem Coronado. E por causa de ser um Palmeiras e você ter que se resguardar com um Estevão, principalmente, mas você tem um Richard Rios que ajuda ele aqui e um Veiga que fica muito nesse lado. Se você fizer os 3 volantes no meio, com Memphis e Yuri, na verdade o Yuri mais avançado, mas o Memphis não ajudando a marcar, vai sobrecarregar essa questão desses 3 homens, porque ele tem que pender por esse lado direito, e de repente você deixa um Vanderlan passando um pouco mais aqui, né Mansur? Não vai ser o caso agora, mas no jogo da fase de classificação, foi 1-1. A formação do Abel com 3 zagueiros naquele dia, né? Naves, Murilo e era o Gustavo Gomes, que não está agora. O Palmeiras pareceu ter se preparado muito para jogar com os laterais alas, abrindo muito o campo para explorar os lados desse losango, usando muito a largura. Agora é uma formação diferente, mais habitual do Palmeiras, no 4-2-3-1 mais habitual, mas eu acho que também o Palmeiras vai se preparar para tentar explorar esses lados. Aí é possível, por exemplo, você ter o Carrilho fazendo o lado direito, que ele já fez algumas vezes, um jogador mais por dentro, se ele escolheu colocar o Memphis ali por trás de um centroavante, eventualmente abrindo, não sei se o Romero pelo lado esquerdo, enfim, buscando alguma outra solução para tentar ter um time defendendo de uma maneira um pouco mais equilibrada os lados do campo. Naturalmente, se o Garro não jogar e jogar o Romero, ele faz essa linha que seja aqui pelo lado e deixa, de repente, o Martínez ajudando aqui nesse lado com o Estevão. Você faz 2 linhas de 4 marcando naturalmente e Yuri e Memphis na frente. Não foram poucos jogos que o Martínez ou Carrilho caíram pela direita. Perfeito. Com tranquilidade. Ou o Romero de um lado ou do outro para poder ajudar essa linha de 3 ali, né? Tem outro tema aqui para a gente explorar, que não é específico do Campeonato Paulista. O Campeonato Baiano, por exemplo, também tem que se preocupar com isso. Jogadores convocados, né? O Campeonato Baiano vai ter a final na data FIFA, o segundo jogo da final, se não me engano, é isso? O segundo jogo, segundo jogo da final do Campeonato Paulista é logo depois da data FIFA, então tem aí um desafio logístico, né? A gente tem a lista dos convocados de cada lado, 5-2 para o Corinthians, né? Levando em conta todas as seleções, e não são só seleções sul-americanas, né? Tem a Holanda também que vai levar o Memphis Depay, viagem longa, hein? Com uma vantagem. A Holanda vai fazer ida e volta com a Holanda vai fazer ida e volta com a Espanha na quarta de final da Nations League. Os jogos estão marcados para dia 20 e 23, quinta e domingo. Então ele não vai jogar como a seleção brasileira, como as seleções sul-americanas. Ele não vai jogar na terça-feira. Ele vai jogar evidente que é mais longe, mas ele vai jogar na Espanha no domingo. E na cabeça de muito torcedor, né, Alex, ainda tem aquele conceito, chega e joga. Vai viajar de primeira classe, né? Ganha muito, mas a gente está falando do futebol de altíssimo rendimento. Qualquer detalhe ele vai fazer diferença. Qualquer descanso perdido, tudo. E depende do quanto que ele vai jogar lá também. Ou esses atletas todos. Se você joga 70, 80 minutos, você tem que viajar aqui para jogar 24 horas depois,
A viagem em si naturalmente atrapalha, mas se viajar num coisa, você vem com a bota, você vem recuperando. Mas o processo natural de recuperação fisiológica de um corpo de um atleta, jogando mais, ele vai ter esse problema. Se ele joga menos lá, ainda mais, é lógico, pegar uma viagem da Europa para cá, ele, lógico que sofre mais, mesmo que seja o melhor avião, poxa vida, né? Mas ele chega aqui sem o desgaste praticamente de um jogo. Então, as coisas elas podem ser diferentes. O Palmeiras com o Richard, que naturalmente tem sido titular e jogando mais, é uma coisa. O Estevão, de repente, é outra, porque às vezes na seleção não vai jogar o tempo todo. Então, pode ser que chegue aqui um pouco mais inteiro por causa dessa minutagem. Agora, não sei se fui só eu que me impressionei com isso, e pode ser que vocês me convençam que eu estou absolutamente errado. Eu me choquei um pouco, assim, ver a coletiva de divulgação, de promoção da final do campeonato, os 2 treinadores, um jogador de cada time e os 2 árbitros no centro da mesa. É deles que a gente vai falar hoje. Como grandes protagonistas. Porque o torcedor vai ficar reclamando, o dirigente vai botar nota de repúdio, não sei o quê. Como a gente transformou, de fato, a arbitragem num elemento central do debate do jogo. A gente vai seguir falando de Corinthians e Palmeiras, agora pensando no futebol masculino. A gente começa, então, atualizando com as informações das nossas repórteres. Primeiro, Vitória Leite. Rumo à sexta final de Paulistão seguida, o Palmeiras começa a busca do tetracampeonato inédito em casa. Nesta sexta-feira, seguiu a preparação visando o primeiro jogo no domingo, que terá a arbitragem de Rafael Claus. A volta no dia 27 será apitada pelo jovem Matheus Candançan, de 26 anos. Vai ser a 14ª final do técnico Abel Ferreira. E o treinador contou que conheceu a força do derby pelo cinema brasileiro, assistindo ao filme O Casamento de Romeu e Julieta. Um dos primeiros filmes que vi quando cheguei ao Brasil, e vocês corrigem-me se eu estou enganado, Romeu e Julieta, é isso? Onde existe e prevalece acima de tudo o amor, independentemente se eu sou palmeirense ou sou corintiano, e há um respeito. É assim que eu vejo. No Allianz Parque, o Palmeiras nunca perdeu para o Corinthians, sob o comando do português. Na última quarta-feira, o zagueiro Gustavo Gomes sofreu uma entorse durante o treinamento e deve ser desfalque. Já Piquerez, que voltou do DM na semifinal contra o São Paulo, pode retornar à formação titular na lateral. Além disso, o Palmeiras anunciou mais um reforço. O meia Lucas Evangelista, que estava no Red Bull Bragantino, chega em definitivo até 2026. 7ª contratação do Palmeiras na temporada. Com muita rivalidade em campo, os palmeirenses sabem o que esperar contra o Corinthians. Derby há de ser um derby em qualquer parte do mundo, não é? Logicamente estamos a falar de 2 clubes gigantes, com torcida imensa, e nós sabemos da dimensão e da grandeza que é um derby como este, Palmeiras-Corinthians. Mas eu mais uma vez reforço, porque às vezes se passa do ponto que as equipas se respeitem dentro de campo. Volto a repetir, que as torcidas se respeitem, independentemente da rivalidade que existe, mas derby será sempre derby. O tipo de jogo que todo jogador gosta de jogar, se prepara a competição inteira para esse grande objetivo, que é uma final e um grande jogo, né, de 2 grandes equipes. E tem tudo para ser realmente 2 grandes jogos, disputado como tem que ser um derby, e é uma oportunidade para a gente mais uma vez tentar fazer história. Estou acostumbrado, sei o que é a pressão, sei o que são os resultados, pero sí vamos a dar la vida por Corinthians, la vida vamos a dar, ya sea en lo táctico, en la intensidad, saber en el adversario que jugamos, contra quién jugamos. Eso lo tenemos bien claro y por supuesto queremos competir. Y vamos a competir hasta el último minuto, y que sepa la gente que no se decide en un partido, en este, se decide en el próximo. Puede ser también que se pueda decidir, pero conociendo a los 2 equipos va a ser un partido duro. Pois bem, tá chegando a hora de Palmeiras e Corinthians. A gente teve as informações então do lado do Palmeiras com a Vitória Leite, com a Lili Nascimento também falando do Corinthians. E a gente ouviu então os principais, os comandantes e os representantes das equipes. Deixa aí a sua opinião, deixa aí a sua gargalhada aí pros Bambis, tá? Deixa aí, porque em 2022 eles passaram desse jeito aí, não desse jeito aí não, né? Desse jeito aí nós estamos admitindo aí que houve um erro grave de arbitragem. Erro grave foi em 2022,
um lance que é sim ou não, ou seja, impedimento, ou tá ou não tá, não tem meio impedimento, ou tá ou não tá. Não deram impedimento, sumiram com as imagens, não traçaram linha e ainda deram um pênalti inexistente no cara que estava impedido, para arrumar um pênalti para os caras fazerem o gol que os levaria para a próxima fase da Copa do Brasil. Isso sim, foge de todos os protocolos. O que aconteceu no Allianz Parque nessa semifinal de Paulista foi tudo dentro do protocolo. Tudo dentro do protocolo. Se não tivesse havido toque, aí sim o VAR iria falar para o árbitro: ô fulano, ô seu homem do apito aí, ó. Fugiu o nome do cara. Ô seu homem do apito, vem dar uma olhadinha aqui, é um possível não pênalti. Vem dar uma olhadinha aqui, porque eu não... se você viu o toque, ó, as imagens aqui não estão mostrando esse toque não, nenhum toque. Vem ver aqui. Se não tivesse nenhum toque, aí realmente, mas há um contato. A perna que foi colocada à frente derruba o Vitor Roque. Não tem o que falar. Ele forçou, mas gente, todo mundo força. Todo mundo força. O Yuri Alberto ontem não forçou. Ficou deitado lá meia hora. Dava a entender que ele, tava fora do futebol, né? Levou um carrinho no tornozelo fora do futebol, não joga mais. Isso aí não vai nem andar mais, vai ter que dar muleta aí pra sempre. O cara foi expulso, o jogador do Santos. Assim que o cara do Santos deixou o gramado, o Yuri Alberto tava correndo lá pra cabecear a bola e quase fez o gol. Cabeceou, pulou, quase fez o gol, tava saltitando igual a Xuxa lá. E aí, vida que segue. Foi só o cara do Santos ser expulso, ele curou-se milagrosamente. E é o Vitor Roque que forçou. O Vitor Roque nem reclamou. Ele sofre a falta e ele nem reclama, porque ele vem da Europa, gente. Vamos ensinar para o André aqui que na Europa as pessoas não reclamam, os jogadores, as pessoas não ficam enchendo o saco igual aqui no Brasil, entendeu? Não ficam enchendo o saco. E na televisão, que na televisão lá também não enche tanto o saco igual aqui, de ficar falando, foi, não foi. Não enche tanto o saco assim, né? Porque no Brasil enche o saco. O jogador reclama demais com o juiz e eles falam que não devia, não sei o quê. Aí quando o cara não reclama, eles queriam que ele reclamasse. Fogo. E o bicho começa a pegar, comecinho da tarde ali, né? A gente já vai começar ali a ver o pega pra capar se formar. Na verdade, o pau já tá quebrando, né? Acho que a grande verdade aí é que já tá um tumulto danado em todo o Brasil por causa dessa final que mexe com o mundo inteiro. É o derby do Brasil, o clássico que é o número 1 do Brasil, o maior clássico do Brasil, indiscutivelmente. Quem falar diferente disso é um brincalhão, vou falar só isso, é um brincalhão, tá? Não vem falar de Grenal aqui, que Grenal só impacta o Rio Grande do Sul, tá? Pouquíssimo impacta fora. Então, o clássico que realmente impacta o Brasil inteiro e a cidade onde ele está, que para o país, é o derby, não tem jeito. Tem um vídeo pintando aqui, se você tá gostando dos nossos vídeos, clica aqui, você vai gostar desse vídeo aí também. Obrigado. Avante palestra.